Olá, meus queridos, tudo bem? E aí, pessoal? Estudando em casa, tudo certinho? Gente, dando continuidade ao tema ação penal. Então, nosso encontro de hoje, quarto encontro, né? Já podemos quase começar um namoro, já nos encontramos quatro vezes para falar sobre a ação penal. Então, só para recapitular, nas aulas anteriores, vimos condições da ação penal, que elas podem ser genéricas, específicas. Vimos as naturezas das ações penais, quando de natureza pública podem ser ações penais públicas condicionadas e incondicionadas, quando de natureza privada, elas são ações penais privadas personalíssima, propriamente dita, ação penal privada subsidiária da pública. Vimos também a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça e vimos também, as principais hipóteses de cabimento ou da ação penal pública ou da ação penal privada. Agora, nós já sabemos, inclusive, que quando titularizada pelo Estado, seja condicionada à representação, seja condicionada à requisição do ministro da Justiça, seja incondicionada, quando titularizada pelo Estado, ela recebe o nome de denúncia criminal. Por outro lado, quando titularizada pelo ofendido, ela recebe a nomenclatura de ação penal privada. Então, aqui nós temos titular Estado e aqui titular ofendido ou seu representante legal ou cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, no caso da sucessão, processual. Então vejam vocês que basicamente foi isso que nós estudamos nas aulas anteriores. Agora, veja que tanto a denúncia quanto a queixa-crime possuem requisitos. Claro, não basta simplesmente o preenchimento das condições da ação genéricas presentes em qualquer ação penal, seja pública, seja privada, e em algumas hipóteses também as condições da ação específicas. Então veja que a peça acusatória, além dessas condições, necessita de alguns requisitos de admissibilidade, que estão ali exigidos, elencados no artigo 41 do CPP. Então veja, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então vejam vocês que o primeiro requisito, nós vamos desmembrar os principais que estão distribuídos aqui ao longo do artigo 41. O primeiro deles é a exposição do fato criminoso. Então veja, exposição do fato. Então você vai narrar o fato com todas as suas circunstâncias. Então veja, fulano de tal, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel. A grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo. Então veja, eu acabei de narrar para vocês um crime de roubo. Então eu disse que houve subtração, disse que houve mediante o emprego de grave ameaça, que são os dois requisitos do roubo, e disse que a grave ameaça, ela foi exercida através do emprego da arma de fogo. Então veja que eu estou narrando o fato em todas as suas circunstâncias. Qual é a circunstância desse nosso exemplo? Emprego de arma de fogo, que vocês vão ver lá no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, é inclusive
uma causa de aumento de pena para o crime de roubo. Por isso nós denominamos roubo circunstanciado. Então veja que com relação a esse primeiro requisito, veja, quando a denúncia, pessoal, cuidar de um crime sob a forma culposa, ou seja, aquela conduta manifestada através da imprudência, da negligência ou da imperícia, a sua narrativa, ela vai ter que descrever qual é a forma pela qual se revestiu essa conduta culposa. Tá, fulano de tal matou a vítima culposamente, beleza. Mas como matou culposamente? Foi negligente? Foi imprudente? Ou foi imperito? Então veja que na sua narrativa você vai dizer assim: fulano matou a vítima de forma culposa, visto que foi negligente com relação a tal dever de cuidado, visto que foi imprudente com relação a tal dever de cuidado, visto que foi imperito porque estava durante a realização de uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Então veja que você vai narrar que o crime, a conduta se revestiu de uma forma culposa e você vai ter que descrever na narrativa, do apontamento do fato delituoso, qual foi a modalidade? Se negligência, se imprudência ou imperícia. Então veja, imprescindível quando se tratar de crime culposo que o titular da ação penal, Ministério Público ou querelante, coloque se foi imprudência, negligência ou imperícia. Agora veja, nas aulas anteriores, lembra, a gente estudou assim, mas os crimes de ação penal privada, que são os crimes contra a honra, que são titularizados pelo ofendido, não tem modalidade culposa. Então, calúnia, injúria e difamação não admitem forma culposa. Por que aqui na observação está aparecendo também o ofendido? Porque nós vimos na aula passada que é cabível a ação penal privada subsidiária da pública. Então veja que no meu exemplo do roubo, eu posso muito bem ter uma ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público, dentro do prazo legal, ele não ofereceu a denúncia criminal. Então veja que também esses requisitos, também quando se cuidar de crime culposo, pode sim o titular, aliás, o ofendido, propor uma ação penal privada subsidiária da pública. Então vamos supor, por exemplo, uma lesão corporal de natureza, uma lesão corporal culposa. Veja, se o promotor não ofereceu a denúncia no prazo legal, veja, é cabível tranquilamente uma ação penal privada subsidiária da pública. Então, nessa lesão corporal culposa, vai ter que haver a descrição se negligência, imperícia ou imprudência. Tudo bem, pessoal? Agora veja, o que vai acontecer se houver a propositura de uma ação penal, no entanto, não há essa descrição minuciosa do fato delituoso e das suas circunstâncias. Veja, inépcia formal da ação penal. Então veja, nós vamos ter uma violação da ampla defesa. Como assim? Como que eu vou me defender por uma denúncia criminal proposta contra mim pela prática do crime culposo se eu nem sei qual foi a forma pela qual se revestiu essa modalidade? Se imprudência, negligência ou imperícia. Deve haver essa narrativa no corpo da denúncia. Como que eu vou me defender, mesmo que seja um crime doloso, se a denúncia não narra pormenorizadamente aquilo que eu pratiquei? Então veja que isso inviabiliza o princípio, o exercício da ampla defesa. E aí nós vamos ter uma hipótese de rejeição da denúncia criminal, de rejeição da ação penal. Então eu endereço para o magistrado ele vai
rejeitar a ação. Então, esse é o teor do artigo 395. Então, olha lá. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Então, veja, ação penal que não preenche o primeiro requisito, não narra pormenorizadamente o fato delituoso e as suas circunstâncias, é denúncia inepta, é queixa inepta, tá? Agora, o outro requisito, segundo requisito da peça acusatória, seja ela ação penal, queixa-crime ou ação penal, denúncia criminal. Identificação do acusado. Então, veja, com relação à identificação do acusado, o que vai acontecer? Muitas vezes a gente tem elemento que possa identificar. Essa redação é uma redação antiga, tá? Antiga do Código de Processo Penal. Nós temos que nos recordar que o Código de Processo Penal ele é da década de 40. E com a Constituição Federal, né, essa interpretação do Código Penal deve ser feita à luz dessa nova ordem constitucional. Então, veja, essa parte que diz assim, elementos que possam identificá-lo, que está ali, né, no artigo 41, então olha lá, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Pô, o que é isso, né? Qualquer coisa que se utilize para identificar, veja que na verdade nos dias atuais, essa parte final aqui, ela é muito incerta, muito ampla. Hoje nós temos a possibilidade, por exemplo, de identificação criminal, identificação datiloscópica pelas impressões digitais. Então veja que é necessário que se faça uma interpretação desse artigo à luz da nova Constituição. Agora veja, caiu em prova, você vai marcar verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A forma como está disposta a redação do artigo permanece válida, permanece vigente, ok? Mas para que vocês reflitam que hoje, com a identificação criminal, várias formas de identificação, não se tem mais cabimento, né, elementos que possam identificá-los. A gente tem que lembrar que lá na década de 40, né, a persecução penal exercida pelo Estado era pequena. Uma cidadezinha com, sei lá, 200 habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Agora você pega hoje uma cidade com 1 milhão, 500 mil, 100 mil, é impossível praticamente que se faça, realize a localização dessa pessoa denunciada, né, com qualquer elemento que possa identificá-lo, tá? Então esse artigo hoje deve ser interpretado à luz da nossa Constituição. Então nós temos lá narrativa do fato delituoso e suas circunstâncias, identificação do acusado, classificação do crime, que não é um requisito obrigatório. Como assim? Na hora que a ação penal é proposta, geralmente se pede, né, se faz um pedido condenatório, né? Porque na verdade, a pretensão que é trazida na denúncia é de condenação. Claro, o promotor não vai oferecer uma denúncia para arquivar. Não vai oferecer uma denúncia para ser rejeitada, não vai oferecer uma denúncia para o réu ser absolvido, para o agente ser absolvido. Então veja que o que acontece? Essa classificação, ela não vincula o magistrado. Então veja que muitas vezes o promotor ele pode narrar o crime de determinada forma e o juiz entender que aquela narrativa ela não condiz com o artigo que está no pedido de condenação, tá? Então veja que essa classificação, o pedido de condenação que está demonstrado na denúncia, ele não está vinculando o magistrado. Até porque, gente, o que acontece? Muitas vezes no curso do processo se constata que, na verdade, não foi aquele crime inicial que se desconfiava, foi um crime mais grave. Então veja que muitas vezes no curso do processo, e é para isso que se presta um processo criminal, um processo penal, se elucidam outros fatos, se elucidam
outras circunstâncias que vão modificar a capitulação inicial do crime. Então, isso também é muito comum. Então, veja que essa classificação, ela não vincula o magistrado. O acusado, quando vai realizar a sua defesa do processo, ele não deve se ater à classificação do artigo que é colocado pelo titular da ação penal. Ele deve se vincular aos fatos e circunstâncias que são narrados na peça acusatória. Então, ele vai se defender dos fatos e não da capitulação. Então, veja que, em relação a isso, nós temos um adendo para fazer, justamente com relação a essa colocação, que é a postura do magistrado, muitas vezes, diante do curso do processo. Algumas modificações que ocorrem. Então, veja, o magistrado, quando for sentenciar, ele pode aplicar esses dois institutos, que se chamam emendatio libelli, emenda da inicial, emenda da inicial, que aqui é a ação penal. Então, o que vai acontecer aqui? Não vai ter uma alteração em relação ao fato, mas vai haver uma alteração em razão à classificação do crime. Então, veja que o fato, ele está narrado com uma riqueza de detalhes. No entanto, a classificação, ela foi diferente com relação ao entendimento do magistrado. Então, por exemplo, vamos supor que foi a prática de um crime, vamos pegar test drive de carro. Então, antigamente nós tínhamos uma grande controvérsia com relação ao test drive de carro. Então, antigamente, o que acontecia? Teve uma época que estava muito incidente esse tipo de crime. A pessoa ia lá na concessionária, apresentava documentação falsa e aí ela ia sob o argumento de que iria realizar o test drive do carro. E aí o cara da concessionária entregava a chave e a pessoa ia embora com o carro. Não devolvia o carro, levava o carro embora. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.